Então você quer viver e trabalhar a bordo de um navio de cruzeiro de luxo, ganhando muitos dólares, conhecendo o mundo, quem sabe desenvolvendo uma carreira internacional, realizando todos os seus sonhos, mas aí você esbarra num dos primeiros pontos, numa das primeiras etapas que impede muita gente de conquistar esse objetivo. Qual que é? O currículo. O currículo, ele é tão importante que muitas vezes é a divisória entre um profissional qualificado não conseguir a vaga e um outro profissional que não preenche todos os requisitos conseguir a vaga. Pois é, isso acontece inclusive aqui na minha empresa, com os meus alunos também. Há vários casos de pessoas que às vezes até não preenchem todos os requisitos, mas por conta de um currículo irresistível que essa pessoa criou, ela consegue passar no processo seletivo e vira tripulante de cruzeiros. E é isso que a gente vai falar agora. Eu resolvi acabar de vez com esses erros frequentes que a maioria de vocês fazem nos currículos. Tem gente que simplesmente copia e cola algumas frases de efeito aí do Google, ou usa algum modelo antigo que se usava no Brasil, que o pessoal tirava xerox para tentar embarcar nos cruzeiros e que acontece muitas vezes não é sequer chamado para uma entrevista de emprego. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês de uma série de erros que eu vejo muito frequentemente, tanto nos candidatos aqui da minha empresa, como nas pessoas que acabaram de entrar no meu treinamento fechado. Eu vou revelar para vocês essas três áreas principais, que inclui a apresentação do currículo, o conteúdo do currículo e a estratégia. Pois é, tudo isso é importante, as pessoas nem consideram, simplesmente abrem um Word e começam a escrever qualquer coisa sem planejar, sem se preparar direito para o currículo. Eu vou falar para vocês quais são esses erros mais frequentes para você nunca mais cometer no seu currículo. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Diogo, eu sou tripulante de cruzeiros, estou falando a bordo da minha casinha de lata. Esse cenário aqui ao fundo é nada mais nada menos do Japão. Estou fazendo uma temporada na Ásia nesse momento, já trabalho nos navios desde 2010, alcancei todos os meus objetivos profissionais e financeiros e ao longo dessa jornada ajudei milhares de pessoas que também embarcaram nos navios, se tornaram tripulantes de cruzeiros como eu e estão pelo mundo realizando os seus objetivos. Se você quer aprender mais sobre o universo paralelo dos tripulantes de cruzeiros, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é a principal fonte de informação de toda a internet sobre a vida e o trabalho dos tripulantes de cruzeiros. Mas vamos lá, chega de enrolação. Tenho aqui uma listinha completa para compartilhar com vocês. Se vocês evitarem esses erros, vocês já vão largar na frente no processo seletivo, porque o currículo, pessoal, ele é tão importante que é a divisão entre um recrutador decidir conversar mais com você, decidir te levar adiante no processo seletivo ou eliminar você ali em questão de segundos. Recrutadores são pessoas muito ocupadas, eles analisam centenas, milhares de currículos ao longo do mês, ao longo do ano e não tem muito tempo para ficar perdendo com um currículo mal feito, com um currículo que não tem estratégia, que não tem conteúdo, que não tem uma apresentação boa. Então preste atenção nesses erros para que você consiga passar dessa barreira inicial, pelo menos, para que você consiga a grande oportunidade que é ficar cara a cara com o recrutador e passar para o passo seguinte, que é a entrevista. Entre parênteses aqui, sobre a entrevista, eu já fiz um conteúdo super especial aqui no canal, tá? Tem 2 vídeos super completos, parte 1 e parte 2, como você se prepara e passa pela entrevista de emprego, tá? Nesse agora a gente vai falar sobre o que vem antes, que é o currículo, porque sem esse, nem na entrevista você chega. E o primeiro ponto que eu quero abordar sobre o seu currículo é justamente sobre a apresentação, a formatação. Tem pessoas que fazem currículos muito desorganizados. O recrutador não consegue encontrar as informações essenciais que ele precisa para decidir se vai convidar você para uma entrevista ou não. Às vezes não consegue encontrar as informações de contato, não consegue entender muito bem as experiências que você teve, os cursos que você fez. E nesse momento, se o recrutador sente que ele está perdendo tempo com o seu currículo, em vez de otimizar o tempo dele, o seu currículo deveria otimizar o tempo do recrutador, entregar aquelas informações que ele mais precisa de cara ali, facilmente. Mas, infelizmente, em muitos casos, os currículos atrapalham, fazem com que o recrutador perca tempo. Nesse caso, as chances são que ele vai simplesmente deixar o seu currículo lá para baixo da fila e vai pular para o próximo para ver se ele tem mais sorte com o próximo currículo. Ainda nessa questão de apresentação e formatação, cuidado com as fontes. O que é a fonte, né? É o desenho, o design das letras, do que você vai escrever. Você tem que escolher muito bem algo que seja moderno, porém profissional. E muito cuidado também com as cores. O currículo pode ter cor? Pode. Eu já ensinei para vocês aqui um modelo bem moderno de currículo que tem cor. E fica muito bonito se você fizer da forma correta. Se você usar cores extravagantes, cores que não condizem com o ambiente profissional. Tem gente que cria currículo rosa, verde, roxo, com várias variações. Isso não combina. Tem que ter cores, ou pode ter cores, mas tem que ser
profissional. Então, analisem bem as fontes, que são as letras que você vai escrever, tem que ser letras bem legíveis, letras profissionais também. Você não pode colocar uma coisa que só porque parece bonita, sofisticada e tal, e às vezes fica quase que ilegível. O recrutador tem o maior trabalho de entender o que está escrito ali. Você tem que facilitar a vida do recrutador, lembre-se disso. E ainda falando em fontes, não precisaria nem mencionar, mas eu tenho que falar, que é a questão de ortografia e erros de gramática. Muita gente comete erros de inglês no currículo que já passam uma péssima primeira impressão, porque na verdade é isso para que isso serve o currículo, né? É para dar uma boa primeira impressão, para que o recrutador te chame para o próximo passo, para uma entrevista. Mas se você comete erros de gramática, formatação errada, cores, fontes, tudo desorganizado, você já está causando uma péssima primeira impressão e muitas vezes é quase impossível reverter isso depois. E se você não sabia, agora está sabendo, né? O currículo ele tem que ser em inglês. Você está aplicando para trabalhar numa indústria de turismo de luxo internacional para uma multinacional. Ah, Diogo, mas eu vou fazer o meu processo seletivo com um brasileiro, numa agência nacional e tal. Ainda assim, o seu currículo tem que ser em inglês, porque muito provavelmente, eventualmente, ele vai chegar nas mãos das empresas. E também porque a língua oficial aqui dentro dos cruzeiros é o inglês. Diogo, quer dizer que porque eu não falo inglês não vou conseguir trabalhar em cruzeiros? Não, não é bem assim. Você até consegue. Inclusive, eu já ensinei para vocês como que você consegue passar no processo seletivo mesmo sem inglês fluente. Os meus alunos, inclusive, do Profissão Tripulante, conhecem técnicas bem avançadas de como você passa no processo seletivo até mesmo sem preencher todos os pré-requisitos, inclusive inglês. Ou seja, não é necessário você falar inglês fluente para trabalhar nos cruzeiros, como muita gente fala por aí. Se você conseguir se preparar bem, entrar no processo seletivo do jeito certo, você consegue embarcar até mesmo sem inglês fluente. Sabia dessa? Mas esse é assunto para um próximo vídeo. É importante também que o seu currículo tenha objetividade. Antes de você escrever a primeira palavra no currículo, você tem que se preparar, porque tudo que você colocar ali naquele documento, ele tem que ser milimetricamente pensado. Cada letrinha, cada palavra tem que ter uma razão de existir. E eu vejo muita gente sem uma objetividade, sem um planejamento, não sabe nem em que área quer trabalhar a bordo e já começa a escrever o currículo. Chances são que você vai fazer um currículo sem foco, um currículo desorganizado e que não vai chamar a atenção do recrutador. Agora vai um outro erro grave nas informações de contato. No e-mail, no telefone, tem gente que coloca endereço de e-mail errado, ou que não existe mais, que não tem mais acesso, que esqueceu a senha. Tem gente que coloca número de celular que não recebe chamada internacional. Gente, estou falando com vocês aqui de um outro país, a minha empresa é baseada nos Estados Unidos, tem empresas baseadas na Europa. Na maioria dos casos, os recursos humanos dessas empresas são baseados nos Estados Unidos ou na Europa. Aí a pessoa te liga lá da Europa para, quem sabe, marcar uma entrevista de emprego, ter aquele primeiro contato com você e o seu celular está sem crédito, não recebe chamada internacional. Então, por favor, né? Durante o processo seletivo, coloque crédito no seu celular e se certifique que você tem acesso ao seu endereço de e-mail. Diariamente, fique checando várias vezes ao dia, porque você quer responder o mais rápido possível. Muitas vezes tem diferença de horário. Às vezes a pessoa, o recrutador, ele está num outro fuso horário, ele te manda um e-mail já de tarde para ele, para você de manhã. Então, o mais rápido você responder o e-mail de manhã, de tarde, ele já vê, já te responde e você já agiliza o processo seletivo. Então, fica com as notificações do seu e-mail ativadas durante o processo seletivo, se certificando que você tem acesso no celular a todo momento e, especialmente, que o seu telefone pode receber chamadas internacionais. Agora, vamos falar um pouco sobre o conteúdo do currículo. Falamos sobre a primeira vista, né? A apresentação inicial, a formatação, que é quando muitas vezes o recrutador já decide se ele vai querer continuar lendo ou não. Mas agora vamos falar de outro ponto fundamental, que é o conteúdo. Digamos que o seu recrutador gostou da apresentação inicial e decidiu continuar lendo o seu currículo. Aí agora a gente vai falar sobre isso, porque não adianta nada você ter uma excelente apresentação se o conteúdo também está desorganizado, se o conteúdo não tem foco, se o conteúdo está bagunçado e o recrutador não consegue encontrar as informações que ele mais precisa. Por exemplo, eu já vi pessoas colocando na sua apresentação inicial, logo no começo ali do currículo, informações totalmente irrelevantes sobre gostos pessoais, sobre religião, que não vem ao caso, que não é necessário colocar isso no currículo. Tem gente que coloca até mesmo o seu endereço completo, rua XYZ, número tal, bairro tal, comunidade tal, cidade tal. Gente, vocês vão trabalhar num navio de cruzeiro pelo mundo. O nome da sua rua pouco importa para o recrutador. Eventualmente, depois a empresa vai pedir o seu endereço, depois que você passar pelo processo seletivo, criar um registro, né? Já que você vai virar um funcionário da empresa, eles vão também pedir essa informação. Mas não é logo no processo seletivo. Então, não precisa colocar o seu endereço completo, CEP, rua, número, que isso é totalmente desnecessário. Só a cidade e o país, especialmente se a sua cidade for uma que já tem um aeroporto internacional. Pronto, é só o que precisa. Se você mora no interior, aí talvez você possa colocar a cidade e a capital, ou o seu município e a cidade principal da região metropolitana. Se tiver um aeroporto internacional, melhor ainda, porque o recrutador vai checar lá e vai ver.
opa, essa pessoa ela pode voar de São Paulo, ela pode voar do Rio de Janeiro, ela pode voar do Recife, que sabe que são aeroportos importantes, que têm voos internacionais, então isso facilita também para você chegar até o navio. Mas não precisa o seu CEP, por exemplo. O recrutador não precisa dessa informação nesse momento. Se você passar no processo seletivo, ele vai pedir depois. Antes de falar outra coisa que eu vejo errada nos currículos, deixa eu só te dar um spoiler, não esquece de ficar aqui até o final, porque eu tenho algo especial para vocês, uma novidade que eu vou revelar aqui praticamente pela primeira vez, que muita gente não sabe, mas só vou falar no final, então continua acompanhando aqui. Mas vamos lá, próximo erro, colocar experiências profissionais irrelevantes. Mas como assim, Diogo? Eu trabalhei, eu fui remunerado por um trabalho, eu tenho que colocar todos os meus trabalhos no meu currículo? Olha, não necessariamente. Tem alguns pontos, algumas situações, melhor dizendo, que talvez não compense colocar aquela experiência profissional. Por exemplo, se ela foi há muito tempo. Geralmente os recrutadores estão mais interessados nas suas experiências dos últimos 10 anos. Se 20 anos atrás você teve um trabalho que poderia ajudar, talvez vale mais a pena deixar de fora e focar nas experiências dos últimos 10, 12 anos. Ou talvez você teve uma experiência que não tem absolutamente nada a ver com a vaga que você está querendo trabalhar. Digamos que você foi, uma suposição, fotógrafo e você quer trabalhar no navio como garçom. Apenas um exemplo, né? Nada de errado com as profissões, né? O ponto é, a sua experiência de fotógrafo não vai ajudar muito para você trabalhar como garçom. Então, analise bem as experiências que você vai colocar. Por outro lado, em muitos casos você consegue ou usar experiências que têm uma relação direta com o navio, digamos, você quer trabalhar como fotógrafo no navio, então claro, você vai colocar a sua experiência como fotógrafo, mas também há situações que você pode usar experiências que não são diretamente relacionadas aos navios. Por exemplo, eu tenho alunos meus que a experiência dele era como motorista de aplicativo, um outro era servente de pedreiro. Então, há casos de pessoas que essas funções não existem no navio. Caso você não saiba, né, não temos motoristas de aplicativo trabalhando aqui a bordo, não nessa função, né? Não temos pedreiro, por exemplo, mas esses alunos meus conseguiram ainda assim embarcar. Olha só que interessante. Um aluno meu, por exemplo, era bibliotecário e ele ainda assim conseguiu virar tripulante de cruzeiros, mesmo não existindo essa função a bordo. Como que ele conseguiu? Através da preparação de um currículo irresistível, se preparando horas e horas e horas para a entrevista, e aí você consegue muitas vezes entrar, mesmo sem uma experiência direta naquela área. E aí, nesses casos, você de forma inteligente, da forma correta, você consegue colocar essas experiências no currículo, mesmo que elas não tenham uma correlação direta com uma função a bordo. Um outro erro muito comum que eu vejo também são as pessoas que não destacam claramente as suas habilidades no currículo. Tem gente que coloca de forma tão resumida o trabalho que fazia que eu não consigo identificar se aquele candidato de fato desenvolveu novas habilidades, ele aprendeu alguma coisa nessa função. Às vezes a pessoa coloca, por exemplo, uma experiência profissional. Vendedor, tá, só isso, só vendedor? Todo mundo sabe o que um vendedor faz, mas será que você não pode valorizar um pouco mais essa função que você teve, essa experiência que você teve? Será que não dá para falar das suas habilidades, o que você desenvolveu durante esse período como vendedor? Será que você desenvolveu novas técnicas de vendas que aumentou o faturamento da empresa? Ou que você era um vendedor tão excelente que a empresa te deu a chance de treinar um novo time? Seja lá, ou você batia todas as metas do mês, ganhou prêmios. O que você conquistou, o que você desenvolveu naquela experiência de vendedor, coloque, não assuma, não imagine que todo mundo vai saber só porque você colocou vendedor. Tá? Isso serve para qualquer função, né? Eu estou usando apenas exemplos aqui. Isso serve não só para a experiência profissional, mas também para a sua educação. O que às vezes eu vejo nos currículos que a gente recebe, inclusive nos alunos nossos, assim que eles entram no Profissão Tripulante, é que eles colocam um curso que ele fez, se formou na faculdade e tal, muito legal. Quando foi? 20 anos atrás. Desde então, o que você estudou? Nada. Não fez nenhum curso, não desenvolveu nenhuma habilidade. Esse tempo todo você não buscou se desenvolver, aprimorar os seus skills. Você tem soft skills, hard skills. Isso aí eu falo em outro conteúdo, né? Quais são esses tipos de habilidades diferentes que um recrutador observa. Tem aquelas hard skills, que são aquelas habilidades comprovadas, aquelas experiências que você ganha no trabalho. E tem os soft skills, que não são tão quantitativas e são difíceis até de mensurar o impacto que elas traem, né? Porque tem a ver com a sua personalidade, que você desenvolve muitas vezes fora do trabalho, os soft skills. Você tem que deixar isso claro. O que você tem a agregar ao time? Quais são as habilidades que você desenvolveu? Os cursos que você fez, os treinamentos, as experiências que você teve, valorize as experiências, mesmo que você teve um trabalho mais humilde, você foi faxineiro, não importa, valorize as suas experiências e deixe claro para o recrutador quais são as habilidades que você desenvolveu e o que você tem a agregar ao time. Agora, falando sobre a parte de estratégia, outra área que o pessoal erra muito, mas antes de falar do primeiro ponto, se está gostando do conteúdo até agora, já deixa a sua curtida, hein? Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para não perder os nossos próximos encontros, eventos, lives, aulas, conteúdos especiais
faz. Vamos lá, o primeiro erro na estratégia que eu vejo com muita frequência é a pessoa que não pesquisa sobre a empresa que ela está se candidatando. Tem gente que acha que toda empresa de cruzeiro é igual. Eles procuram exatamente a mesma coisa em todos os candidatos. É errado. O que nós procuramos aqui na nossa empresa provavelmente é muito diferente do que uma outra empresa americana, europeia. Tem empresas de 3 estrelas, de 4, de 5, empresas de 6 estrelas e as exigências são diferentes. A gente procura diferentes aspectos nos candidatos. E se você acha que você pode simplesmente copiar e colar exatamente o mesmo currículo, exatamente as mesmas informações e disparar para várias empresas ao mesmo tempo, sinto muito, você está queimando o seu filme. Ah, mas eu soube de um amigo aí que até conseguiu. Sim, pode até ser que você dê sorte e consiga, mas você vai ficar contando com a sorte? Não, né? Você vai querer aumentar as suas possibilidades de sucesso. Por isso que a pesquisa para a empresa que você vai aplicar, o que essa empresa valoriza? Tem empresas que são focadas em público família, tem empresas que são focadas na terceira idade, tem empresas que são focadas num público de altíssima renda, nos ricos, tem empresas que são mais populares, com mais promoções e buscam outras características num candidato. Por isso, entenda mais sobre o mercado, entenda mais sobre a empresa, antes mesmo de você começar a escrever a primeira palavra no seu currículo. Outro alerta, cuidado com currículos pré-prontos, modelos que você encontra aí pela internet, que você não sabe quem fez, não sabe a eficácia daquele currículo. O que eu vejo muito também, algumas pessoas dão diquinhas aí de como você faz um currículo e tal, e às vezes estão usando estratégias antigas, defasadas, que não se aplica mais hoje em dia, nos anos 2020, nos cruzeiros. Por isso que cuidado para você, na hora de você seguir diquinhas pela internet, porque você, primeiro, não sabe se aquela pessoa que está passando as dicas, de fato, é um especialista. É alguém que contrata tripulantes? É alguém que já tem uma vasta história nos cruzeiros? Porque aqui na minha empresa, eu também faço seleção de currículos. Eu tenho a seleção dos meus alunos em diferentes empresas, além das conexões que eu tenho. Então, o que eu estou trazendo para você são estratégias comprovadas, né? O índice de acerto dos meus alunos é altíssimo. Eu tenho vários casos de alunos que, antes de entrar no Profissão Tripulante, sequer era chamado para uma entrevista. Depois que entrou no programa e seguiu essas estratégias, apareceram 2, 3, 4 oportunidades de entrevista e às vezes até mais de uma oportunidade de vaga. Passou em diferentes processos seletivos e tinha até a opção de escolher qual empresa entrar. Essa é a importância da preparação, desde o currículo. E sabe o que muitos recrutadores já estão usando hoje em dia? Inteligência artificial no processo seletivo. Você sabe como se preparar para passar num processo seletivo onde inteligência artificial vai estar analisando o seu currículo e a sua entrevista e o seu perfil? Pois é, tem que se preparar muito bem. E para isso, eu tenho um grande anúncio para vocês de uma grande novidade, que é o curso de Currículo Irresistível do Projeto Tripulante. Isso aqui que eu dei para vocês, na verdade, funciona como apenas uma introdução do que vocês vão ver no curso. Um curso completo onde a gente vai trabalhar as estratégias mais básicas, revisar os pontos importantes e criar um currículo juntos. Pois é, tanto que vocês me pediram, finalmente agora o Projeto Tripulante tem um curso de currículo. E olha, é um curso espetacular, como nada como vocês viram na internet. Não é qualquer cursinho por aí não. É feito para quem quer trabalhar na indústria de cruzeiros, por alguém que seleciona o currículo e alguém que já ajudou milhares de alunos a embarcarem também. Nesse curso você vai aprender o que um currículo tem que ter, o que o currículo não pode ter, como que você coloca a sua foto, como que você se apresenta, quais cores usar. E olha, a gente vai escrever juntos. Você vai ver passo a passo como que eu escrevo, como que você tira a sua foto ideal para o currículo, como que você cria do zero, mão na massa. Essas aulas eu dei ao vivo para os meus alunos do Profissão Tripulante e agora eu vou disponibilizar para você também. Você vai inclusive aprender como usar a inteligência artificial ao seu favor. Então não precisa ter medo de inteligência artificial, elas não vão tirar os nossos empregos, muito pelo contrário. Se você souber usar, a inteligência artificial te ajuda a conquistar o seu emprego. E a cereja no bolo, você ainda vai ganhar também o modelo de currículo que eu criei ao vivo para os meus alunos, só para você editar e colocar as suas informações. Por isso que eu estou tão animado em trazer essa novidade para vocês, de tanto que vocês pediram. Pois é, agora o Projeto Tripulante tem um curso de currículo que é fundamental para você dar os seus primeiros passos e virar tripulante e conquistar o seu salário em dólar já nos próximos meses. Para conhecer todos os detalhes do curso, tem um link aqui abaixo, uma página completa vai te ensinar como que funciona, o que você vai receber, o que está incluso, os bônus e tudo mais. Toca no link aqui abaixo e eu te vejo do outro lado, ou em algum porto, em algum cruzeiro pelo mundo.